Tem um psicanalista com o qual eu fiz, inclusive, uma entrevista, que chama Alfredo Jerusalinski. Ele tem uma frase que dá uma tese. O grande dilema da sociedade contemporânea é como conter o gozo da sociedade, os desejos, os ódios, etc., sem ser tirânico. Essa é uma equação muito difícil, porque eu preciso impedir que as pessoas, por exemplo, ofendam as outras. Eu preciso impedir discursos de ódio. Aliás, o Supremo já proíbe discursos de ódio desde o caso Elvanger, quando o sujeito escreveu um livro. É um bom tema isso, Guilherme, Chico, pessoal. Tem o famoso caso Elvanger, em que o sujeito escreveu o livro O Gás Acabou, dizendo que essa história do Holocausto era uma fraude, etc, etc. E aí veio a discussão para o Supremo sobre liberdade de imprensa, de expressão, etc. E o Supremo disse não. Discursos de ódio, racismo e outras, de extermínio, etc., são proibidos pela Constituição. Então, é um marco jurídico que foi posto lá na década de 90 por ampla maioria do Supremo Tribunal. Todo o conjunto legislativo brasileiro mostra, e a jurisprudência, de que a liberdade não pode ser absoluta nem nos Estados Unidos. Existe um conjunto de casos de condenações nos Estados Unidos em que não é assim tão simples essa questão de que seria uma liberdade absoluta, daquele estilo ultraliberal, pela qual eu posso propor, por exemplo, o extermínio dos índios e dizer que eu estou dizendo isso porque esta é minha opinião pessoal. Ou então dizer que eu não gosto de negros, que os negros têm que ficar no seu canto, ou eu faço um discurso supremacista, sexista, etc. Se eu posso, qual é o limite disso? Como conter isso sem ser tirânico? Agora, algum modo tem que ser posto. Eu acho que a legislação brasileira talvez precise de alguns pequenos, de fato, aperfeiçoamentos. Isso no plano da legislação. O que esta lei está propondo, qual é algo que vi, como disse, eu não li ainda, essa questão da instrumentalização, quer dizer, tirar do ar antes, né, do que o processamento posterior. Porque se eu disser fizeram um determinado discurso de ódio, ou uma fake news, por exemplo, que as palavras matam. O John Austin, o linguista, tem um livro chamado Como Fazer Coisas com Palavras. Eu tenho sempre um discurso locucionário, ilocucionário e perlocucionário. Eu faço coisas com palavras. E se eu faço coisas com palavras, eu vou usar aqui o exemplo mais pueril do mundo, já tão batido, e vou ser um pouco piegas, ou fazer uma platitude, né? Que é uma ignomínia para chatear os outros, que é o seguinte: o sujeito está num teatro, ele tem liberdade de expressão e diz qualquer coisa, aí ele diz fogo e mata 500 pessoas. Quer dizer, tem sempre contextos e nem tudo pode ser dito. Então, o que o governo está querendo, e isso é uma questão que se coloca em outros países, é como mais rapidamente não impedir aquilo que já aconteceu, porque se fica no ar 15 minutos nas redes sociais, o estrago já está feito. A grande questão é como tirar e como fazer com que se coloque no seu lugar a notícia verdadeira. Por exemplo, nós vimos com o negacionismo. Nós vimos o negacionismo das vacinas quando as pessoas mataram. Nós ainda não temos esse levantamento do sujeito que diz eu não me vacinei e não vou me vacinar porque a melhor vacina é pegar a própria doença, o que não é verdadeiro e etc. Quantas pessoas morreram por causa disso? Negacionismo. Alguém vai dizer, mas essa é a opinião. A questão é saber, é possível dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa da democracia? É possível negar a própria ciência? Existem fatos ou tudo são narrativas? As pessoas dizem, mas não há verdades. Caiu numa contradição. Porque se não há verdades, isso mesmo que eu acabei de dizer é uma mentira. É uma confissão de ser mentiroso. Então, nós temos uma grande discussão, de fato, a ser feita
por aí, né? Talvez o governo bem intencionado esteja exatamente preocupado em dar uma resposta rápida, e aí eu sou a favor, de certo modo, eu não sei ainda como, tem que ser rápido em face da rapidez, ou seja, isso é darwiniano. Se o sistema é rápido, se as redes são instantâneas, eu preciso ter respostas darwinianas para que eu me adapte a esse sistema e consiga enfrentá-lo. A resposta sempre é muito difícil. Se eu a tivesse, eu a venderia.